Está começando um novo despertar com Stanley Bittar. Prepare-se para uma jornada de conhecimento, inspiração, crescimento pessoal. Agora é o seu momento de despertar para um novo futuro. Bom dia, pessoal! Como é que vai você, meu irmão? Como é que vai você, minha irmã? Deus abençoe o seu dia, a sua segunda-feira, a sua semana, que seja mais um dia de muita glória, de muita bênção. E hoje estamos com mais um episódio de um novo despertar comigo, com Stanley Bittar, aqui na Adore Mais FM. Um novo despertar é um oferecimento especial da Stanley's Hair, que nessa Black Friday, nessa Black November, tem várias ofertas especiais para você. Se você é barbeiro ou é profissional da beleza, sabe que você pode ganhar uma renda extra enquanto oferece mais valor aos seus clientes, enquanto você transforma mais vidas. Meu querido irmão, minha querida irmã, conheça a Stanley's For You, a plataforma que conecta você a oportunidades exclusivas e você pode faturar uma renda extra com isso daí. Indique seus clientes para, por exemplo, um transplante capilar com a Stanley's e ganhe com certeza um bônus, né, uma grana a mais no final do mês com essas indicações. Ajude a recuperar a autoestima e ao mesmo tempo aumentar os seus ganhos. Não perca essa chance de transformar vidas e impulsionar o seu negócio, seja ele uma barbearia, um salão de beleza, uma clínica de estética, enfim. Você sempre pode dar um turbo a mais com o Stanley's For You. Acesse stanleysforyou.com.br para saber mais detalhes. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, hoje vamos falar de algo essencial para o crescimento pessoal, profissional, algo que Deus nos ensina a valorizar ao longo de toda a Bíblia. O poder das conexões, é isso mesmo, das alianças, que hoje tanto se fala de networking. O que é isso, afinal de contas, né? Vejam, em Eclesiastes 4, né, do 9 ao 10, lemos: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, né? Pode ajudá-lo a levantar-se. Essa passagem nos lembra que somos mais fortes quando nós estamos juntos, quando temos aliados, quando temos pessoas ao nosso lado, quando unimos força, buscamos apoio. Conectar-se com as pessoas é uma oportunidade para o crescimento, para compartilhar, para multiplicar bênção. Mas o verdadeiro relacionamento, o verdadeiro networking, tanto falado hoje em dia, vai além dos interesses pessoais. Olha só, o olhar para o próximo com empatia, com amor, é que realmente semeia, é o que realmente constrói. É uma forma de contribuir de maneira especial para o desenvolvimento do próximo ou dos próximos. E aí, o seu também acontecerá. Então, quero convidar você a refletir como estamos construindo e nutrindo essas conexões em nossas vidas. Será que estamos realmente enxergando o valor das pessoas ao nosso redor e cultivando esses relacionamentos como um dom de Deus? Agora, para fortalecer essa reflexão com uma palavra de fé, convido vocês para o devocional do dia com o pastor Bruno Cardoso. Fala pessoal, tudo bem? Fala Stanley, obrigado meu querido. Queridos, hoje nós vamos falar sobre o poder do networking. Eu quero começar contando sobre as 3 fases da vida de um homem. A primeira fase, quando a gente é criança, a gente vive numa fase que a psicologia chama de fase da dependência. A gente depende de um adulto, dos pais, para tudo. Para comer, para se vestir, para se trocar. Dependência. Depois da infância, essa fase da primeira infância, a gente entra numa segunda fase chamada independência, onde o adolescente quer o espaço dele, o quarto dele, alguma privacidade. E isso segue até a vida adulta,
Quando o ápice da maturidade é quando a gente chega na terceira fase chamada interdependência. Quando a gente entende que precisa dos outros. Não é uma fase de dependência, como na primeira infância, nem também a independência, de tentar fazer tudo sozinho, mas a interdependência. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 12, no verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sobre a qual ninguém verá o Senhor. Eu já ouvi muitas pessoas dentro da igreja com sérias dificuldades de relacionamento. Talvez você está aí me ouvindo nessa rádio e você tem muita dificuldade de relacionamento. E principalmente para quem é da igreja, eu já ouvi gente dizendo, não, mas eu não me relaciono com as pessoas do mundo, as pessoas que estão fora da igreja. Olha só o que está escrito em 1 de João, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, verso 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Esse mundo que a Bíblia vai falar, não me fala das pessoas. Aqui João é categórico ao explicar o que é o mundo. O desejo da carne, aqui a palavra é concupiscência, significa desejo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Então é o desejo, isso é o mundo. Um mundo de desejos, de paixões, de soberbas. Isso é o mundo, não as outras pessoas. Eu não me relaciono com fulano porque fulano é do mundo. Não, seguir a paz com todos. Essa é a nossa orientação. Nós devemos amar o próximo, nós devemos manifestar o reino de Deus através dos nossos relacionamentos, a forma como a gente fala, revela muito acerca da nossa fé. O hábito de falar com Deus muda o nosso jeito, inclusive de falar com as pessoas. Networking é muito importante, é uma palavra que a gente usa no mundo dos negócios, no mundo profissional. Eu fui executivo em várias empresas, passei por muitos cargos de liderança e além de pastor, o que eu aprendi é que somos seres gregários. As pessoas elas carecem de referências, carecem de relacionamentos. Nós crescemos e amadurecemos muito com os relacionamentos. Eu trabalhei em diversas empresas e o que eu sempre ouço é falta pessoas com soft skills. Hoje o desafio das pessoas não é aprender o Excel, a matemática ou a engenharia, uma norma técnica. O desafio das pessoas é se relacionar com pessoas, as soft skills, habilidades leves, habilidades de relacionamento, falar sem ser agressivo, contar histórias sem diminuir o outro, negociar, lidar com o atrito. Para mim, se eu pudesse dizer, falar e contar histórias, negociar, lidar com atrito são as 3 habilidades mais importantes que a gente tem para desenvolver. E isso envolve pessoas. Somos seres gregários, interdependentes. Nós vivemos em comunidade, isso nos protege, isso nos amadurece. Aí você pode dizer assim, mas Bruno, eu não sou bom em lidar com pessoas. Olha o que está escrito em Provérbios capítulo 18, verso 1. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se, ele se opõe contra a verdadeira sabedoria. Então, a solidão não se relacionar com pessoas, com certeza isso não faz parte dos planos de Deus. Eu até penso no reino animal, né? Todo predador, antes de atacar sua presa, ele tenta isolar ela do bando. Cuidado, você que é solitário. Invista em networking. Mas, é claro que eu não estou falando aqui de se relacionar com qualquer pessoa. As pessoas com quem nós sentamos à mesa, as pessoas com quem nós gastamos tempo, isso afeta muito a nossa vida, as nossas crenças. E a Bíblia também me adverte para evitar o mau networking. Por exemplo, Salmo capítulo 1, verso 1. Estou usando a palavra networking, mas você vai entender a que eu me refiro. Os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho de pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Olha que legal. Não anda segundo o conselho dos ímpios.
Depois ele se detém no caminho de pecadores. Não se detém. Depois ele nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas você perceber nesse texto, andar de acordo com o conselho aqui não um conselho que alguém dá, mas o conselho no sentido de consenso, né? A opinião. Se você começa a pensar como ímpio, depois você se detém no caminho dos pecadores, depois você se assenta na roda dos escarnecedores. É uma progressão. As más conversações corrompem os bons costumes, já dizia o apóstolo Paulo. Olha aqui, que terrível, que advertência forte o apóstolo Paulo traz para a gente em 1 Coríntios capítulo 5, no verso 9, ele diz assim: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Meu Deus, o que Paulo está dizendo? Para eu não me associar com os impuros? Ferrou, não vou me relacionar com ninguém. Verso 10. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros desse mundo, ou aos avarentos, os roubadores ou idólatras, pois nesse caso teríeis de sair do mundo. Mas agora escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Forte, né? O que o apóstolo Paulo está dizendo? O problema das más companhias não são as más companhias que estão lá fora, são as más companhias que fingem ser boas, fingem ser irmãos. Ele está dizendo, aquele que se dizer irmão e ainda assim for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Paulo está dizendo assim, tem pessoas que falam ao nosso coração, são irmãos, eles dizem ter comunhão. Se esse cara não for alguém condizente com o testemunho de Cristo, nem senta para comer com ele. Mas as pessoas que estão lá fora, elas precisam. Então, o que contamina o cristão, o que afasta a gente da nossa comunhão com Deus, não são os avarentos, roubadores, idólatras, as pessoas que estão lá fora, são os que estão aqui dentro da igreja muitas vezes, se dizendo irmãos e dando um mau testemunho. Cuidado com quem você anda, cuidado. O que esse texto me faz pensar é que a escolha das pessoas com quem eu vou estar perto não se limita apenas a eles professarem uma fé parecida com a minha. Você é cristão? Eu também sou. Não é disso que a Bíblia fala. É muito importante você escolher pessoas adultas, maduras, para caminhar com você, para te incentivar, para te desafiar, para te exortar. E por falar em networking, né? Eu gosto de pensar muito sobre religião. Religião vem da expressão religare. Religare é reconectar, né? Network é uma conexão e nós estávamos desconectados da conexão mais importante que nós tínhamos, a conexão com Deus. E vem Jesus, o nosso melhor networking, para reconectar o homem com Deus. Ele nos deu acesso, sim, pelo novo e vivo caminho. Glória a Deus por isso. Ele fez a ponte no abismo que separava o homem de Deus. É claro que é importante a gente escolher as pessoas que vão estar perto da gente, mas mais importante do que qualquer pessoa, eu quero ver como está o teu networking com Deus hoje. Nós somos igreja, somos corpo de Cristo. Claro, a nossa conexão com os outros é super importante, mas a nossa conexão com os nossos irmãos, ela é resultado de uma conexão com Deus. O corpo é mais completo do que cada integrante do corpo. Quando você vê o corpo, você consegue ver de forma mais clara atributos que nós individualmente não conseguimos ver. Eu digo lá na igreja, né? Igreja não salva, mas aquele que salva mandou a gente ficar na igreja. Não pelo templo, pelas pessoas, pela comunhão, por ser exercitado na fé por pessoas diferentes. Enxergar a multiforme sabedoria de Deus, as tantas formas como Deus se manifesta nas pessoas. Eu gosto de uma palavra também no original que é alelon. Alelon significa uns aos outros. Quando a Bíblia fala para nós nos amarmos, alelon, uns aos outros. Para perdoarmos, alelon, uns aos outros. Para nós auxiliarmos, suportarmos, no sentido de dar suporte, né? Alelon. Então, a minha conexão com Deus, a evidência de que eu tenho com Deus, a vida com Deus,
o fruto do Espírito Santo. Poxa, qual que será que é a evidência, o fruto, o resultado do Espírito Santo da vida de Deus em mim? Vai ser eu curar enfermos, fazer dons? Não. Os dons, eles não são uma evidência da presença de Deus. São uma evidência do poder de Deus. Mas a evidência da presença de Deus, o fruto, a consequência evidente, é o que o apóstolo Paulo escreve em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Caramba, que legal! A maior evidência de que Deus está em nós é nós nos tornando pessoas mais fáceis de nos relacionarmos. Sim, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, que é aquela bondade moral, integridade, a bondade como uma prática manifesta, fidelidade, mansidão, domínio próprio, são atributos que o Espírito Santo frutifica, revela a sua presença em mim, que servem não para fazer milagres, mas servem para nós nos relacionarmos com as pessoas. Um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo vai saber se relacionar com as pessoas. Então, nós aprendemos a não sentar em mesas por interesse. Hoje a gente ouve muito networking, águia anda com águia. Querido, águia voa sozinha, águia é solitária a maior parte do tempo. Quem não voa com ela, ela deixa para trás. Não. Nós não sentamos às mesas por interesse. Claro que nós vamos escolher as pessoas que vão estar ao nosso redor, porque afinal de contas, de alguma forma, isso afeta a nossa família, a nossa casa. Mas nós não fechamos as portas para ninguém. Eu lembro também do pai do filho pródigo, de que quando o menino decidiu ir embora, o pai não bateu a porta, não traumatizou a saída. Nós não fechamos portas, nós aprendemos a perdoar quem nos ofende. Jesus mandou a gente amar até os nossos inimigos. Então, pensa sobre isso, porque às vezes toda a nossa dificuldade de relacionamento e comunicação é só o reflexo de que nós ainda não amadurecemos em Deus. Uma outra coisa que eu penso, José, ele tinha um bom networking, com 2 companheiros de prisão que falaram bem dele quando foram libertos ali. Um deles foi liberto, vai para o reino, e você conhece a história da Bíblia. Mas o networking não é só quando eu me relaciono com pessoas acima de mim. É quando nós somos bons de conexão e relacionamento com aqueles que ainda não são, mas um dia vão ser, com aqueles que já são, e nós devemos honrá-los. Enfim, networking é se conectar, conexões reais com pessoas reais, muito acima do interesse. Que Jesus nos faça homens capazes de nos conectar com as pessoas. E eu encerro citando o que o apóstolo Paulo escreve na sua 2ª epístola aos Coríntios, que o Senhor nos concedeu o ministério da reconciliação. Sim, todo homem, toda mulher de Deus tem um ministério, o ministério da reconciliação. Nós nos reconectarmos com Deus e agora reconectarmos com pessoas. Evangelismo é isso, fazer uma ponte entre o meu coração e o teu, para que Jesus transite por ela. Jesus nos abençoe. Quero terminar com uma oração. Pai, eu te louvo. Te louvo porque o Senhor se conectou conosco. O Senhor é o nosso networking principal. Te louvo porque o Senhor sabe colocar as pessoas certas no nosso caminho. Te louvo, Jesus, por cada pessoa que o Senhor colocou no nosso caminho e por cada pessoa que o Senhor tirou também. Que nós sejamos maduros, Jesus, para entender isso. Senhor, nos guia, nos faz homens de bom coração, de fácil trato, mansos, humildes, como evidência de que nos relacionamos com você. Mas, Senhor, também nos faz homens fortes, capazes de negociar, capazes de dizer não, Senhor, de uma forma que nós não fechemos as portas ou quebremos as pontes. Que o seu nome seja glorificado, que o Senhor abençoe a cada ouvinte nesse momento, Senhor. Amém, amém e amém. Queridos, é isso. E você fica agora com meu amigo querido Stanley Bittar. Stanley, querido, com você. Obrigado, meu querido pastor e amigo. Deus abençoe, meu querido. Antes de seguirmos com o nosso tema sobre o poder do networking,
eu gostaria de reservar esse momento para expressarmos gratidão e honra ao Senhor por todas as conexões e relacionamentos que Ele coloca em nossas vidas. Tudo no tempo de Deus. Todos os dias somos abençoados com pessoas que cruzam o nosso caminho, que nos fortalecem, que nos apoiam e nos ensinam a ver o mundo com outros olhos. Que possamos enxergar essas conexões como dádivas, oportunidade de crescimento e aprendizado, e como presentes para nos ajudarem a viver com propósito e amor. Obrigado, Senhor, por nos cercar de pessoas que caminham ao nosso lado, que compartilham experiências e nos ajudam a crescer. Que possamos honrar esses relacionamentos, sendo sempre um reflexo da Tua bondade e fidelidade. Senhor, que possamos também retribuir e valorizar cada pessoa que colocas em nossa vida. Que nossos encontros e conexões sejam fortalecidos com amor, paciência, generosidade e que possamos sempre encontrar em cada amizade e parceria uma chance de servir e de abençoar. Reconhecemos, Senhor, que todas as pessoas e oportunidades em nossas vidas vêm de Ti. Que possamos honrar-Te com os nossos relacionamentos e lembrar que estamos aqui para ser apoio e luz uns para os outros. Agradeçamos a Deus por cada conexão e privilégio de caminhar ao lado de outros. Com essa gratidão, seguimos fortalecidos, sabendo que nunca estamos sozinhos em nossa jornada. Amém, meu irmão, minha querida irmã. Agora vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado especial de hoje, alguém que entende como ninguém a importância de construir e manter conexões sólidas no mundo dos negócios. Com vocês, meu querido amigo e doutor Felipe Melo, nosso diretor comercial da Stanley's Holding. Seja muito bem-vindo, meu irmão, sócio, amigo e grande diretor dessa companhia. Doutor, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui participando do programa, ter a oportunidade de falar um pouco, aí, de compartilhar um pouco dessa experiência, né? Conta pra gente, Felipe, na sua rotina como diretor comercial, quais são as principais práticas que você adota para fortalecer suas conexões e construir uma rede de contatos duradoura? Legal. Nessa rotina da área comercial, seja em qualquer cargo que você esteja na área comercial, as conexões, elas demonstram ser o maior ativo, cara. Elas têm a maior importância, velho. Eu, particularmente, eu gosto de manter um contato genuíno, um contato frequente com minha rede, seja uma rede de pessoas que estão no mesmo patamar ali de cargo ou que fazem algum tipo, que estão em outros cargos, mas que tem a ver com a área comercial, então, e até de outras coisas, mas eu gosto muito de manter esse contato, e não apenas quando a gente precisa. Então, às vezes eu gosto lá de estar acompanhando as realizações, os feitos, o que as pessoas estão fazendo de novo, o que está acontecendo, de dar o parabéns ali de quando conquista alguma coisa. Mas gosto sempre de estar mostrando e realmente é uma coisa minha de ter interesse no que eles estão fazendo, do trabalho deles, e assim fica mais sólida essa relação, né? Muito, muito, muito interessante. Conta pra gente, Felipe, quando você encontra um novo contato, alguém com quem você gostaria de criar uma parceria, como é que você faz para iniciar e para cultivar essas conexões? Importante nesse momento é que o interesse seja verdadeiro, né? Tipo, eu não consigo ser falso, fingir um interesse ou fingir para tentar ser amigo de uma pessoa ou criar uma conexão com alguém simplesmente por essa ser uma pessoa talvez que tem uma certa relevância, né? Então, normalmente quando eu conheço alguém, eu busco ali entender a história, né? Acho muito importante, entendeu? Porque o meu interesse tem que ser verdadeiro. Eu não consigo. Se não for uma pessoa que eu tenho realmente um interesse verdadeiro de criar uma conexão, de ter, eu acabo não conseguindo. Então, eu entendo que é muito baseado numa troca. Não adianta só eu ter ali interesse, né? Então, eu tenho que ser interessante também para a pessoa. Então, eu busco ali entender realmente a história dela, entender se tem um match ali, por exemplo, na nossa conversa, nos nossos interesses, porque é aquilo, busco muito nas conexões, eu tenho os privilégios, assim, né, receber coisas, mas eu preciso entregar também, então isso tem que ter um valor. Então eu vejo muito valor nesse tipo de conexão, ali, quando a gente conhece uma pessoa nova, é mais ou menos o caminho que eu sigo, você não tem muito, assim, sei lá, mapeado, mas é mais ou menos isso.
Maravilha, Felipe. Muito bom, muito bom. No mundo dos negócios, o network é essencial? Como é que você escolhe as pessoas ou empresas às quais você quer se conectar? Como é que isso acontece? Existe um critério específico que você considera especial para que isso aconteça? Cara, acho que essencial é a visão. Eu acho que a gente acaba se conectando com pessoas que têm uma visão semelhante. Então, ou empresas, etc. Então, eu acho que isso é essencial. Toda vez que a gente acaba, com a experiência que eu tive já de conexões ou algumas coisas que a gente fez com pessoas ou empresas que não tinham aquela mesma visão, mas que a gente deu aquela insistida, não funcionou. E todas as conexões que a gente tem, todas essas parcerias ou esses aprendizados que a gente tem com outras pessoas e empresas, quando elas têm uma visão assim alinhada e o propósito também muito parecido, dá certo. Então eu sempre busco ter essa visão, esse propósito parecido, porque aí a gente sempre busca aprender algo novo, ou ensinar algo novo, ou até um ponto de vista diferente. O que eu gosto às vezes é você ter uma conexão ali, cara, é o que eu mais valorizo nisso. Às vezes a gente fica numa caixinha, tem aquele tipo de visão, e chega uma pessoa, alguém que te coloca uma visão que, cara, não tinha pensado nisso. Então eu gosto muito dessa, não tinha pensado nisso. Trabalho muito isso até no próprio time, né? Falo muito pro meu time de liderança. Eu li isso uma vez que, cara, para você ser um líder, o que o liderado mais valoriza no líder é quando ele fala essa mensagem, né? Não tinha pensado nisso, quando você consegue passar algo novo para ele. Então, na conexão também dou muito valor nisso, né? E tento também entregar isso quando posso. Qual é a sua recomendação, Felipe? Qual é a sua recomendação para quem deseja expandir sua rede de contatos de forma estratégica e também, claro, com autenticidade? Tem que ser verdadeiro. Não adianta, é aquilo que eu falei no começo. Assim, se a gente for buscar algum tipo de conexão ou de uma conexão mentirosa, assim, né? Isso, cara, ela não vai acontecer. Ela não vai acontecer. Então, mas quando ela é genuína, quando, cara, tem aquele match, quando você entende que a visão, o propósito é igual, cara, não tem erro, né? E aí tem que ter aquela consistência. Tem que ser uma conexão onde todos estejam presentes, onde tem que estar acompanhando sempre que possível, né? Isso acaba fazendo uma diferença nesse network, né? Que vai realmente trazer valor. Como eu disse, não só quando a gente precisa. Então a gente tem o outro lado de estar assim, disponível quando for preciso, mas também tá ali nos momentos positivos também, ali valorizando grandes conquistas dessas outras pessoas ou empresas, etc. Mais ou menos por esse lado. Legal, ótimo. Agora vamos para o nosso bate-bola, que é sempre divertido aqui no programa. Vamos lá, é um momento de descontração, hein? Ping-pong. Então vamos. Um hábito diário indispensável para fortalecer a comunhão e partilhar com os irmãos. Com certeza, a oração. Um erro que você evita para não prejudicar suas conexões. Busca somente por interesse próprio. Uma dica para quem quer construir um networking sólido. Seja generoso. Acho que é generosidade. Excelente, Felipe. Muito obrigado por compartilhar conosco. Tenho certeza de que muitos dos nossos ouvintes vão se inspirar nas suas palavras e começar a aplicar essas dicas no dia a dia. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. É sempre bom estar compartilhando um pouco aí do que a gente aprende ao longo do dia a dia, da jornada da vida. Espero que essas dicas e que essas trocas de experiências também ajudem muita gente que esteja escutando aí e que façam conexões, que realmente conexões faz diferença na vida, não só na carreira profissional, que na vida a gente não consegue viver sozinho, então seja muito importante fazer conexões. Um novo despertar é um oferecimento da Stanley's Rec nessa Black November. Tem muitas ofertas especiais para vocês. Conheça o iFui Max Black, o transplante capilar mais completo do mercado, ideal para quem busca máxima densidade, resultados garantidos, com acompanhamento exclusivo e tecnologia de ponta. Aproveite as condições únicas da Black November e transforme sua autoestima com o melhor programa capilar do mundo. Agende a sua consulta agora mesmo pela stanleyshair.com.br. Para todos que estão nos acompanhando aqui pela Adore Mais,
FM. Lembre-se, esse é o nosso espaço para buscarmos juntos inspiração e as ferramentas necessárias para transformar a nossa vida. Chegou aquele momento especial do nosso programa em que eu respondo as perguntas de vocês, nossos ouvintes e espectadores, sobre o poder do networking, que é o tema de hoje, e como fortalecer essas conexões no dia a dia. É sempre uma alegria poder ajudar vocês, tirando as dúvidas que surgem no caminho e ajudando a construir uma rede sólida de contatos, de ajuda, de aliança. Vamos lá. A primeira pergunta de hoje vem da Patrícia de Campinas. Dr. Stanley, como posso construir uma rede de contatos mesmo sendo uma pessoa introvertida e tendo dificuldade para me expor? Muito bem, Patrícia. Veja, é muito importante você sempre trabalhar com aquilo que você mais entende, que você mais conhece, sai mais natural dessa forma. Então, a minha dica, ainda sendo introvertida, é ser o mais interessante possível para as pessoas que estão no teu convívio ou para aquelas pessoas que você quer se relacionar. Claro, quanto mais interessante você é para a comunidade, para a sociedade que você está inserida, mais as pessoas vão te procurar, vão querer saber mais sobre o assunto. Afinal de contas, é algo que você domina, é um campo que você sabe. Então, indo sempre para aquela área que a gente tem um maior controle, maior conhecimento, as pessoas sempre buscarão a nossa opinião com relação a isso. É uma maneira natural de você construir, expandir os seus contatos, ainda sendo tímido ou tímida, introvertido ou introvertida. Pouco a pouco, você vai se soltando com confiança, né? E sempre, claro, respeitando os princípios cristãos que irão facilitar, nortear, né, o teu dia a dia, como nós bem sabemos. Então é isso. Depois me conta como é que foi o exercício aí dessa dica. Muito bem, vamos agora para a próxima pergunta, que vem do Carlos, aqui de São Paulo. Dr. Stanley, o que você sugere para manter o networking ativo e verdadeiro, sem que pareça algo interesseiro ou superficial? Muito bem, Carlos. Olha só, parece que eu estava adivinhando a pergunta. Acabei de explicar e vou expandir um pouco mais essa explicação. Networking, gente, a gente sempre fala que é a arte de ser interessante sem ser interesseiro. Você não pode procurar conexões querendo benefício próprio, querendo tirar proveito. Você tem que ser verdadeiro, autêntico, autoral, sempre tentando dar mais do que receber, sempre se doando literalmente, ajudando, contribuindo. Quanto mais você planta coisas boas, mais colherá bênção, coisas boas também. Então eu tenho certeza que para você, Carlos, assim como para todos os que estão nos ouvindo ou nos assistindo, entendam a melhor forma de ter, expandir, construir relações, alianças, é através dessa doação, é através da empatia, é através do amor, do carinho, do plantio de ações, de boas ações, de ações de ajuda, de suporte, de apoio. Naturalmente, né, você vai crescer o seu networking, você vai amadurecer, expandir essa rede, né, de trabalho, de relações, e com certeza vai ser cada vez, inclusive, relações mais profundas, né, além de, lógico, duradouras, ok? Agora, para a última pergunta do dia, que é da Beatriz, de Taubaté. Dr. Stanley, você acha que é possível fazer um bom networking no ambiente virtual ou o contato presencial ainda é indispensável? Muito boa pergunta, Beatriz. Muito boa pergunta. Olha só, como tudo na vida, né? Tem pró e tem contra. Eu, particularmente, gosto muito do presencial, né? Ainda que pela rotina que todos temos, né? Todo mundo numa rotina muito agitada, né? Com muitos trabalhos, temas para resolver, a gente às vezes acaba usando os ambientes virtuais, as reuniões virtuais,
para facilitar e para ganhar tempo. Mas o presencial, para mim, é indispensável. Mas veja, isso não impede que você amplie o seu relacionamento, o seu network, através, né, das redes sociais, das videoconferências. Isso não impede de forma nenhuma, porque a pessoa que você é no presencial, você também deve ser no virtual. Não existe um CNPJ forte com um CPF fraco. Então, a dica é: faça boas relações, seja verdadeiro, ajude todo mundo, independente de em qual ambiente você se encontra. No virtual, no presencial, no pessoal ou no profissional. Quanto mais você se posiciona, quanto mais você colabora, ajuda, planta, né, boas relações, planta boas ações, mais você vai colher nesse sentido, tá bom? Então, seja reto ou seja reta, né? Respeite seus princípios e com certeza, pouco a pouco, vocês vão ver como essas dicas florescem, como essas sementes que vocês vão plantando, pouco a pouco, vocês colherão os frutos, tá bom? E se você quiser enviar sua pergunta e participar dessa nossa parte do programa que eu gosto tanto, manda diretamente para o meu Instagram, @StanleyBittar, com 2 T's. E para quem está nos ouvindo pela Adore Mais FM, continue ligado conosco e fiquem agora com as boas sementes do dia. Muito obrigado, Dr. Stanley. Hoje eu quero compartilhar algumas reflexões sobre o poder do networking, como as conexões que formamos podem ser verdadeiras bênçãos em nossas vidas. O que Cristo nos lembra como comunhão. Quando pensamos em networking, muitas vezes imaginamos eventos profissionais ou contatos estratégicos que visam algum tipo de vantagem. Mas aos olhos de Deus, o verdadeiro networking é algo muito mais profundo, muito mais significativo. Ele nos ensina a valorizar conexões sinceras, a olhar para o próximo com empatia e a entender que cada pessoa em nossa vida é um presente divino, uma oportunidade de crescimento e transformação. A Bíblia nos oferece inúmeros exemplos de relacionamentos que foram abençoados e usados por Deus para cumprir propósitos maiores. O exemplo poderoso é a amizade entre Davi e Jonatas, marcada por lealdade e apoio mútuo. Em 1 Samuel 18:1 lemos que a alma de Jonatas se apegou à de Davi e Jonatas o amou como a sua própria alma. Essa amizade foi uma bênção para Davi, sustentando-o em seus momentos mais difíceis. Esse exemplo reforça que Deus muitas vezes coloca pessoas específicas em nossa vida para nos fortalecer, nos guiar e nos abençoar. Eu gostaria que você refletisse sobre quantas pessoas já passaram pela sua vida trazendo apoio, conselhos, ou até mesmo uma simples palavra amiga nos momentos de necessidade. Quantas vezes em momentos de dificuldade encontramos ajuda por meio de alguém que Deus colocou em nosso caminho. Essas conexões não são meras coincidências, são bênção, são comunhão. O Senhor nos abençoa com relacionamentos que nos ensinam, nos fortalecem e nos ajudam a servir melhor. Mas construir um networking abençoado, uma comunhão, vai além de simplesmente conhecer pessoas. Exige de nós um coração disposto a servir, disposto a abençoar e aquilo, sem esperar nada em troca. Em Mateus 5,16, Jesus ele nos ensina: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O verdadeiro valor das conexões está em usá-las para espalhar o amor de Cristo, inspirando e ajudando o próximo. Quando nossas ações glorificam a Deus, nossas conexões tornam-se verdadeiros canais de bênçãos. Além disso, o networking nos ensina a humildade e a empatia. Nem todas as conexões são fáceis ou acontecem naturalmente. Muitas vezes nós temos que sair da zona de conforto, aprender a ouvir com paciência e valorizar o outro pelo que é, não apenas pelo que ele pode oferecer. Lá em Filipenses 2, de 3 a 4, Paulo nos aconselha: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos.
cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. O networking, quando visto pela perspectiva de Deus, é um exercício de comunhão, generosidade, empatia e humildade. E como podemos aplicar isso no nosso dia a dia? Primeiro, cuidando das pessoas que já estão ao nosso redor, nutrindo as amizades e parcerias que temos. Muitas vezes ficamos tão focados em ampliar nossa rede que esquecemos de valorizar quem já está em nossa vida. O amor, o respeito e o cuidado que dedicamos às nossas conexões atuais são a base para construir relacionamentos duradouros e sinceros. São esses gestos de cuidado e atenção que fortalecem os laços e criam um testemunho de amor e de unidade com Cristo. Se você está pensando em expandir suas conexões, peça a Deus que guie essa busca e abra os caminhos para relacionamentos saudáveis e edificantes. Que Ele nos dê sabedoria para discernir entre as conexões que nos aproximam do seu propósito e aquelas que podem nos desviar. Como está escrito lá em Provérbios 13:20, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Estejamos atentos para escolher sabiamente as pessoas que traremos para perto e com quem compartilharemos nossa jornada. Lembremos também que o verdadeiro poder das conexões está no ato de servir. Quando oferecemos nosso tempo, nossos recursos ou nosso apoio sincero, estamos ali plantando sementes de amor e de generosidade que podem impactar vidas de maneiras que nem imaginamos. Deus é o grande orquestrador de nossa vida e de nossas conexões. Ao servirmos uns aos outros, somos suas mãos e pés neste mundo, refletindo sua luz. Somos chamados a ser luz e impactar positivamente cada vida que tocamos, seja no ambiente de trabalho, na igreja, na família, na sua comunidade local, entre amigos. Hoje eu quero convidá-lo a levar essas boas sementes de networking abençoado. Lembre-se de que cada conexão é uma oportunidade divina de fazer a diferença. Que possamos refletir o amor de Deus em nossas atitudes e palavras e que cada relacionamento que construirmos seja para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês e as conexões que formarem. Que Ele nos inspire a ser agentes de transformação, abençoando e sendo abençoados por cada pessoa que Ele coloque em nossa vida. Amém. Estamos chegando ao final de mais um episódio de um novo Despertar com Stanley Bittar. Espero que o programa de hoje tenha inspirado você a refletir sobre o valor das conexões e na sua vida que isso, como eu acabei de falar, sejam sementes que floresçam e deem muitos frutos. O networking é fantástico para abrir portas, mas manter essas portas abertas vai depender única e exclusivamente de você, das suas ações, do que você anda fazendo no seu dia a dia. Em Provérbios 27:17, lemos: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Esse versículo nos lembra que não estamos sozinhos nessa caminhada. Deus coloca pessoas em nosso caminho para nos fortalecer e nos ajudar a alcançar nossos propósitos. Quero lembrar vocês do iFui Max Black, da Stanley nessa Black November. Aproveite essa oportunidade única para transformar sua saúde capilar com o nosso transplante mais completo e exclusivo nessa Black Friday, nesse Black November, oferecendo máxima densidade, sem limite de folículos e com acompanhamento especializado, exclusivo. Todos com condições especiais na Black November, hein? Aproveitem! Você quer conquistar resultados fantásticos? Acesse stanleyzé.com.br para saber mais. Eu sou Stanley Bittar e esse foi mais um episódio de um novo Despertar. Que possamos seguir construindo relações saudáveis e inspiradoras. Até o próximo encontro, meus queridos irmãos e irmãs, aqui na Adore Mais FM e no nosso canal lá do YouTube, no Stanley Bittar. Tchau, tchau, fiquem com Deus. Que Deus abençoe a semana de vocês.